Começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica bem informado sobre tudo o que acontece no Legislativo Estadual. Voltou a tramitar na Casa a matéria que determina a identificação dos veículos utilizados pelo Poder Público. A proposta do deputado Dr. Hércules recebeu despacho denegatório, que foi rejeitado em plenário. Por isso, o projeto retornou à tramitação normal. Tem muito receio se ele será aprovado ou não. O fato é que não tem nada contra o deputado que usa o carro. Eu não tenho carro da Assembleia, mas o deputado que tem, o executivo, o judiciário, que utiliza o carro daquele poder, que utiliza o combustível daquele poder, por que ele não quer se identificar? Então o nosso projeto de lei é nesse sentido. Não se trata de discriminar ninguém, se trata simplesmente de o povo poder fiscalizar como que o poder, ou executivo, ou judiciário, ou legislativo, que ele esteja utilizando o seu veículo. Só isso que a gente quer. Não quero nada diferente, não é perseguição de ninguém, não é porque eu não tenho carro da Assembleia, simplesmente porque eu acho que se você usa o carro da Assembleia, você não pode esconder. Se você usa o carro do Executivo, do Judiciário, é a mesma coisa, não pode esconder. Coloque a placa e identifique o veículo. Proposta de emenda constitucional em tramitação no Legislativo Capixaba pretende mudar a forma como os donos de terra são obrigados a recuperar o meio ambiente em suas propriedades. A iniciativa é do deputado Ataíde Armani e busca adequar a Constituição do Estado ao novo Código Florestal em vigor desde maio de 2012. A PEC simplesmente ela vai estar pegando a nossa Constituição do Estado, que que foi aprovada lá em 1989, e está adequando ela ao Código Florestal, que foi aprovado agora o ano passado no Congresso Nacional. Então, o que nós precisamos? Essas são recuperações ambientais. Então, tem até 16 módulos, por exemplo, você não precisa ter a reserva legal. Acima de 16 módulos, de 4 módulos, você tem que ter a reserva legal. Então, na região sudeste, nós temos uma responsabilidade de ter a reserva legal de 20% na propriedade, quer dizer, uma propriedade que tenha 10 alqueires de terra tem que ter 2 em área nativa, em mata nativa. Quem não tiver vai ter que recuperar esse passivo ambiental. E recuperar nossas APP, que são as margens de rio, as nascentes. Então, toda uma estrutura que o Código Florestal novo que nós temos, aprovado agora em 2013, ele colocou, e que a Constituição ela está ainda o que foi aprovado em 89. Então nós estamos adequando a nossa Constituição estadual a essa legislação nova ambiental que nós temos no país. A CPI da telefonia concluiu os trabalhos no Parlamento Estadual, mas os deputados continuam cobrando melhorias nos serviços telefônicos oferecidos aqui no Espírito Santo. O deputado Paulo Roberto fala sobre essa atuação parlamentar. Nós acabamos de concluir os trabalhos da CPI, da telefonia aqui no Estado. Preparamos o relatório, foi aprovado por unanimidade. E um dos pontos que nós fizemos questão de enaltecer no relatório é a questão grave aqui no Espírito Santo, no Brasil todo, mas aqui no Espírito Santo é muito preocupante, e aqui nós temos que cuidar do que é nosso. A questão não só do acesso, né, à telefonia na parte de voz e dados, né, como também na questão da queda das ligações. É quase uma unanimidade no Estado, a gente tem conversado com todas as pessoas, ninguém está conseguindo hoje falar 5 minutos sem que haja queda na ligação, né? E também a dificuldade de acesso. Então, essa é uma situação, a pessoa paga pelo serviço, compra um aparelho caro, um smartphone, né? Baixa vários aplicativos, mas acaba não tendo acesso a esses aplicativos, e também na questão das ligações, em função de que as operadoras aqui, no caso a Vivo, a Oi, a TIM e a Claro, né, não consegue implantar antenas em todos os municípios do estado que dê condição de absorver a quantidade de chips que eles estão vendendo no dia a dia, né? E com isso o serviço vai caindo a qualidade, vai dificultando, e isso está se tornando um verdadeiro caladão, que a gente fala aqui no estado do Espírito Santo, né? Fazendo com que a sociedade reclame, e nós vamos levar isso ao conhecimento da Anatel. Ontem o superintendente falou, e o que mais deixou a gente estarrecido é de que ele falou que é normal, as operadoras preferem pagar as multas que a Anatel aplica a essas operadoras,
em detrimento, eles ampliaram os investimentos na instalação de antenas. Então, eu acho que nós temos que reforçar o relatório que foi aprovado aqui, chamar de novo as instituições de defesa do consumidor, para que a gente possa de imediato entrar com ação civil pública para cobrar, né, dessas 4 operadoras a instalação, um plano de instalação de antenas, a fim que dê cabo, né, a esse volume de chips que estão sendo vendidos e que está precarizando o serviço de telefonia móvel, tanto na parte de voz quanto na parte de dados aqui no estado do Espírito Santo. Projeto de lei da deputada Luzia Toledo quer evitar acidentes envolvendo os caminhões. A iniciativa pretende obrigar a instalação de sensores nos veículos para alertar os motoristas quando a caçamba estiver levantada. Confira na entrevista. Essa ideia surgiu a partir daquele fato, aquele acidente lá no Rio de Janeiro? Exatamente, aquilo ali foi um fato que mexeu com o Brasil inteiro. Não foi uma qualquer coisa, né? Aquilo ali mexeu com o Brasil inteiro. Então, claro que nós, atentos como sempre, apresentamos também esse projeto e vamos ver, com a ajuda aí da imprensa, com a ajuda da TV Assembleia, dos jornalistas, enfim, e da opinião pública. Vamos ver se nós conseguimos, com o governo, que realmente isso seja instalado. Em sessão solene de homenagem à luta de negros pela independência, a Assembleia Legislativa reforça a necessidade de pôr um fim à discriminação racial. O cantor Tony Garrido, da banda Cidade Negra, falou sobre a discriminação de negros no país. O artista participou de sessão solene realizada pela Assembleia Legislativa para homenagear os 165 anos da Revolta do Queimado. Durante o evento, Garrido defendeu a igualdade de etnias e não a luta entre elas. Ele ainda pediu aos negros que atuem contra a discriminação e a violência aos gays e às mulheres. A gente sabe que é muito ruim você ser visto com desigualdade e você ser tratado com desigualdade. Portanto, essa mesma desigualdade que minha etnia foi tratada a vida inteira, eu não desejo para nenhuma outra. Se eu vejo uma pessoa e vejo que os gays estão sendo detonados, estão sendo assassinados só por causa da sua opção sexual, ou se eu vejo uma mulher que apanha em casa, que não tem espaço para ela trabalhar porque não dão espaço, eu não sou gay, mas essa causa é minha. Eu não sou mulher, mas essa causa é minha. Então, a ideia é que estejamos todos lutando por todos, né? Pela melhoria de todo mundo. O proponente da sessão, deputado Roberto Carlos, explica o que foi a Revolta do Queimado. Foi uma revolta de escravo em São José de Queimado, uma freguesia na Serra, um distrito da Serra. Na época, os líderes da revolta tinham uma promessa de alforria, supostamente feita pelo padre, e essa promessa não se efetivou. E aí houve a revolta. Essa revolta é considerada uma das principais revoltas de escravos na região Sudeste, e essa revolta a gente comemora aqui através da sessão solene. Por quê? Porque ao longo de 165 anos nós identificamos avanços, né? A população negra, hoje nós temos políticas afirmativas, cotas na universidade, mas tem muito que avançar. O racismo ainda está presente na sociedade brasileira, então rememorar e comemorar Queimados é trazer, né, a história da luta de um povo por igualdade e pela promoção da igualdade racial. Durante a solenidade, houve a apresentação da banda de Congo Amores da Lua, do bairro Santa Marta, em Vitória. 15 pessoas receberam a comenda Chico Prego, em reconhecimento à luta contra o preconceito racial. O importante é que a gente continue fazendo as coisas, continue lutando para transformar essa realidade que a gente vive, né? De tanta desigualdade ainda no mundo, discriminações, preconceitos. E o Jornal Panorama vai ficando por aqui, mas você pode continuar acompanhando outras atividades parlamentares por meio do nosso site oficial e também das redes sociais. Muito obrigada pela companhia de sempre e lembre-se, continue ligadinho aí na programação da TV Alice Digital. Até a próxima!